Fala galera, tudo bom? Bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo sobre conflitos territoriais e hoje a gente vai falar sobre a região da Catalunha. É importante para vocês e pra gente que vocês deem um like, porque ajuda bastante nesse vídeo, principalmente a divulgar e a trazer novas ideias. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa do tipo que você quer que a gente comente, comenta nos comentários do YouTube ou se for no Spotify, manda uma mensagem pra gente que, se possível, a gente vai correr atrás disso e vai preparar uma aula bem legal para vocês. Novamente, a gente está com o professor Biro. Prazer gigantesco estar com vocês aqui, né? Um assunto que eu gosto bastante de trabalhar. E vamos pra cima. E essa aula vai ser bem legal porque o professor Biro, ano passado, ele acabou indo para a região, então ele tem uns relatos pessoais até sobre os acontecimentos de lá. Quase me chamaram para ser presidente da Catalunha, mas Você eu recusei. Viu? Aí teve que ficar o Foi não, Brasil, né? entre presidente e sala de saber, pô, sala de saber, né? Tá melhor, né? Bom, como sempre, de costume, a gente vai fazer uma introdução histórica bem básica, só para vocês terem uma ideia de como conflitos se desenvolveram, como a região em si se tornou o que ela é hoje, para depois a gente chegar na atualidade e fazer esses comentários, beleza? Bom, vocês precisam saber sobre essa região. Desde o século XII, ela já tem passado por conflitos regionais contra a Espanha e a favor também da França durante um bom tempo. A gente precisa saber, por exemplo, que no século XVI e XVII, com conflitos entre a Espanha e a França, o território acabou sendo modificado e criando uma nacionalidade e uma identidade própria, a identidade da Catalunha. Tanto que a gente precisa lembrar que eles têm o próprio idioma, eles têm os próprios costumes culturais que acabam moldando a região como um todo. Quando a gente vai pegando as guerras napoleônicas, lá no século XIX já, a gente percebe que a região passa por um avanço industrial que destoa de toda a Espanha. A Espanha ainda estava um pouco mais agrária, ainda estava focando em comércios diferentes, e a Catalunha já estava industrializada. O polo industrial da Catalunha acaba sendo muito forte e acaba sendo um marco da atualidade. Quando a gente vai avançando mais para frente, a gente percebe que a Catalunha vai criando essa ideia de existe a Espanha e existe os catalãos, existe a nossa cultura, a nossa identidade. Só que ela fica constantemente submissa à Espanha. É algo que a gente vai comentar bastante, que é a ideia dela ser autônoma, mas não ser um Estado. É bacana você mencionar esses desdobramentos históricos, ainda mais século XVI e XVII, porque faz a gente compreender não só a Catalunha, mas a Península Ibérica no mundo. Não sei se vocês lembram, caso tenham esquecido, caso não tenha visto, aqui na sala a gente tem uma série de vídeos do professor Rodrigo, de História Geral, abordando as construções históricas, né, da Península Ibérica. Mas a Espanha, que você está vendo aqui no mapa, né? Essa cor seria o quê? Um amarelo, um creme, próximo disso, e aqui Portugal. A Espanha, historicamente, foi dividida em vários territórios, né? Especialmente aí por causa dos conflitos dinásticos que ocorreram na Idade Média e, ao mesmo tempo, na entrada da Idade Moderna. Desses conflitos, vários reinos estabeleceram-se poderes, né, historicamente. Isso só foi finalizado no ano de 1492 com o casamento, né, e a junção dos reinos de Aragão e Castela. Sim. Barcelona fazia parte do reino de Aragão desde o século XII, ou seja, 3 séculos antes, né, da centralização espanhola. Então a gente precisa entender isso. Isso abre possibilidades para a gente só mencionar, para você não ficar perdido e ao mesmo tempo a gente se orientar aqui, que historicamente não é só a Catalunha que teve essa identidade própria, né? A gente vai ter também aqui na própria região da Espanha, territórios como, por exemplo, o País Basco, né? O País Basco também é uma região que envolve cidades muito importantes, né? Dentre elas Bilbao, né? A região de Biscaia, que também luta por uma autonomia e também tem, inclusive, um movimento, um grupo separatista chamado ETA, né? Pátria Basca Livre, que hoje, né, está um pouco em silêncio, mas nos anos 60, 70, 80, 90, ficou conhecido por fazer vários atentados, né, como manifestações políticas. Então, a Espanha é uma colcha de retalhos, de tentativas de províncias, né, alcançarem uma certa independência. Então, aqui é um caldeirão. A Espanha, como um todo, é um caldeirão. E a Catalunha, por ser uma região responsável por 15 a 20% do PIB da Espanha, não foge à regra, né? Então é bacana a gente pensar historicamente, né, como que isto gerou uma série de identidades, como você estava mencionando agora há pouco aqui, para essas regiões espanholas, entre elas a que a gente está falando aqui. O professor mencionou o processo que o Rodrigo Udo apresenta nas aulas de História Geral,
E também tem história do Brasil, caso vocês tenham interesse, e sejam um pouco confusos sobre esses tantos reinos, porque é diferente a gente falar sobre a formação da Inglaterra, a formação da França, e acabou se desdobrando, claro, em vários reinos, mas existiu um que foi o expoente de tudo isso. A Espanha ela pode ser vista como várias, igual o professor destacou, retalhos que se formam ao longo do tempo. E o professor Rodrigo Ludo entra em detalhes explicando nessa aula que vale a pena dar uma conferida. Legal, legal. É interessante também, quando a gente vai trazendo mais para a atualidade, perceber que esses conflitos de identidade foram muito marcantes para a Espanha, especialmente no período entre guerras. Quando a gente percebe o fim da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial, existe aquele momento que diversos estilos de governo surgem, por exemplo, os governos totalitários. A gente tem a ascensão na Itália do fascismo e na Alemanha do nazismo, na União Soviética do stalinismo. Então esses governos vão se moldando e tentando influenciar os países vizinhos. A Espanha não foi diferente. Enquanto a Catalunha estava tentando ter uma autonomia e já tinha uma autonomia com a República Espanhola, ela acabou se desenvolvendo e indo contra o governo do ditador Franco, que foi o momento, né, que a Espanha passou por um governo totalitário também, assim como o Portugal teve o Salazar. Então foi um momento em que a Espanha passou por um processo que impedia uma formação de identidades diferentes daquela proposta pelo Estado, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está no momento em que está discutindo nacionalismos. Então você ter uma identidade oposta àquela proposta pelo Estado acaba entrando em conflito com a própria ideia de formação de uma sociedade do Estado. É, exato. E eu acho bom você mencionar essa condição de um nacionalismo, porque o finalzinho do século XIX e a primeira metade do século XX, até então, é marcado fortemente por essa identidade nacional, né? A gente acompanha isso pelas questões do imperialismo no século XIX, que vocês aprenderam com o professor Rodrigo, mas, sobretudo, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra nacionalista, iluminista, como a gente conversa nas aulas de filosofia, inclusive. E aí, no período entre guerras, né, no caso entre 1918 e 1939, a gente tem uma crise da democracia no mundo, uma descrença com a democracia, uma descrença com partidos políticos, uma descrença com figuras políticas, uma descrença com o próprio liberalismo, é a crise da democracia liberal, como alguns gostam de chamar, inclusive. Para dar um adendo a isso, inclusive a crise da democracia, ela também soma com a crise de 29, Exato. Que afetou diretamente a Espanha, porque a região da Catalunha, igual o professor destacou no começo da aula, é responsável por quase 15 a 20% do PIB da região, aliás, do país espanhol. Na crise de 29, ele se sentiu afetado com isso. Porque imagina, de acordo com a perspectiva catalã, eles estavam mantendo uma boa parte da economia espanhola e não estavam sendo repassados, Exato. não estavam tendo acesso a tudo isso que eles contribuíam. Havia muito ônus e pouco bônus. Exato, a ideia de pagar muito e receber muito pouco. Exato. E nesses momentos, momentos, já também se desenvolvia a ideia, ok, precisamos nos separar. É aí que vai começando os conflitos cada vez maiores com o próprio Estado espanhol. E aí é um detalhe, né? Porque a Espanha ela passa a ser um palco de tensões pela chegada das ideias nazifascistas, inclusive, né? Essa descrença com o capitalismo faz com que surja uma alternativa que também não seja simpática ao socialismo. Por isso que Itália, Alemanha, Espanha, Portugal vai ter uma perseguição, né, a países ou a pessoas e partidos políticos do campo da esquerda. É nesse sentido que em 1938 a gente tem a ascensão do general Francisco Franco, né, dando origem ao que a gente chama de fascismo espanhol ou franquismo, né? O Franco ele governa de 1938 até 1973. Então percebam como que é um governo elástico, né? Ele estica, ou seja, ele surge entre guerras, ele continua durante a Segunda Guerra Mundial, ele continua durante o momento em que o mundo repensa, né, uma condição política, como por exemplo um estado de bem-estar social, etc. Ele permanece na Guerra Fria e ele só é afastado por uma questão de enfermidade nos anos 70, no início de uma crise. Então perceba que esse cara ele esticou um poder muito forte. E no governo do Francisco Franco vai ser muito conhecido a perseguição, né, no caso movimentos de emancipação, como por exemplo a própria Catalunha, né? Inclusive menciono o quadro Guernica, pintado pelo Pablo Picasso, né? Que demonstra um ataque que ocorreu à cidade de Guernica, que é uma cidade basca, não é uma cidade catalã, tudo bem? Disso ele pinta esse quadro depois ele foi
ele é conhecido como uma denúncia de guerra, né? Então, se você vê o quadro Guernica do Picasso, lembre-se que ali é a ação do Estado contra os indivíduos. É interessante, só uma curiosidade para vocês, na disciplina de História da Arte da sala, com as aulas do professor Marco Antônio, ele entra em detalhes sobre esse quadro e ele destaca que a própria comunidade internacional olhava para aquele quadro e percebia que o que estava acontecendo na Espanha era algo assustadoramente perigoso. Exato. Porque a gente tem que pensar o seguinte, não estava acontecendo ainda a Segunda Guerra. Então as atrocidades da Primeira Guerra Mundial estavam frescas, mas elas já estavam sendo apagadas. Estavam questionadas, mas apagadas. Guernica foi o laboratório dos equipamentos bélicos nazifascistas. Exato. Então quando eles percebem, ok, está surgindo uma potência bélica, está surgindo um novo perigo para a Europa. É bom ficar esperto com isso. Sim, e aí uma coisa que acontece é que durante o governo do Franco, além das questões de emancipação que cerca estas porções da Espanha que eu mencionei, tem a própria galera do campo do espectro da esquerda, os anarquistas, os marxistas, os socialistas moderados, etc., que serão alvo, né, também da ação desse Estado. E aí uma coisa que é curiosa, né, que a Catalunha vai ser um palco de desejos de emancipação que vai nortear vários grupos, tanto do espectro da direita quanto do espectro da esquerda. O espectro da esquerda é esse que a gente já conhece, que eu acabei de mencionar. O espectro da direita são empresários ou comerciantes, seja pequeno, médio e grande, que estavam insatisfeitos com o que a gente falou agora uns 3 minutos atrás, né? Muito pagamento de imposto, concessão de ou participação extremamente importante no PIB espanhol, só que pouco retorno. Então, cada vez mais essa identidade que, em primeiro lugar, a priori, no caso, como a gente falou, ela é histórica, agora ela também vai ser uma questão econômico-social. E isso aprofunda-se no século XX. Então, só no finalzinho dos anos 70 e no comecinho dos anos 80 que a gente vai ter um governo democrático na Espanha. Mas até então, cara, vamos assim dizer, a Catalunha já está anestesiada com o que estava acontecendo. Então, cada vez mais uma não identidade com Madrid e sim uma identidade com a região catalã é o que vai forçar a concepção desses indivíduos. E é bom sempre mencionar, né? Quando a gente fala Catalunha, a gente fala de uma porção territorial que inclusive alcança o sul da França. Claro que quase 90%, se eu não estou equivocado, do território catalão está dentro da Espanha, mas não vamos ignorar, né, que uma parte está ali no território francês. Perfeito. E é interessante a gente pensar que, como o professor destacou, esses movimentos de tentativa de formar um próprio Estado, de formar uma própria nação, aliás, a nação já existe, né, mas formar um Estado político, acaba desenvolvendo vários grupos políticos que acabam tendo destaque até hoje. Recentemente, igual a gente comentou no começo da aula, que o professor foi para lá, ele viu os impactos de uma comissão que teve, de uma nota que soltaram, de vamos ver se vocês querem se separar. E a população foi votar, e a nação catalã, de acordo com os dados deles próprios, soltou que quase 90% dos catalãos que participaram do processo político tinham interesse em se separar. A reação do Estado espanhol foi muito interessante, porque como isso mexia diretamente com a ideia de autonomia do Estado catalão, a Espanha falou o seguinte, ok, vocês estão tentando separar sem uma autorização do Estado, fazendo algo extremamente radical, que é fazendo uma votação, um questionário para a sua população, sem a autorização da Espanha. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ter autonomia não quer dizer ser independente. Eles têm uma autonomia até certo limite. Chegando à questão de interrompendo o poder político da Espanha, impedindo que certas coisas aconteçam, que a economia, que a política seja afetada, a Espanha pode intervir na região. E foi o que ela fez. Usando o artigo 155, ela falou, ok, vamos tirar o poder político da Catalunha por um tempo e organizar as coisas por lá. Sim, e aí uma coisa que é curiosa, né? A gente está falando aqui e tem alguns elementos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, não dá para negar que o movimento de autonomia da Catalunha tem uma consequência direta e indireta da crise de 2008. Sim. Por quê? A Espanha foi um dos países mais atingidos
pela crise de 2008. Na nossa aula de atualidades em bolivarianismo, inclusive, eu comento isso, tanto em bolivarianismo quanto nas questões europeias, a Espanha compreende aquilo que a gente chama de PIGs, né, que são os países atingidos diretamente por isso. Né? No caso da crise de 2008, que chegou a ter um desemprego de 15% a 20% da população espanhola, alguns dados indicavam inclusive 24%. Aí você pensa, bom, a Espanha numa crise absurda, é claro que isso vai desmantelar uma série de indignações locais. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante, o grande temor da Espanha é que uma emancipação, uma independência catalã venha desencadear e inspirar outros movimentos contestatórios, e de emancipação em outras porções da Espanha, como por exemplo a Pátria Basca. Né? Vai que numa dessa aí a gente venha ter um fortalecimento das ideias bascas. E um terceiro ponto, né, que cerca tudo isso, é que hoje nós vivemos em um momento onde as polarizações elas estão cada vez mais evidentes, né? Ideias cada vez mais profundas do espectro da esquerda, do espectro da direita, têm ganho contornos mundiais, né? Então, ainda mais pelas eleições do presidente Donald Trump e da possível reeleição, no caso do seu mandato. E aí tem um detalhe fundamental para a gente pontuar isso, né? Não sei se todos sabem, mas o partido que governa hoje a Espanha, que é uma monarquia parlamentarista, né, é um partido do espectro da centro-esquerda. Né? Então, há um certo arrefecimento de uma ação truculenta, né, do Estado espanhol, e há, na verdade, uma tentativa mais de construir um diálogo em torno disso. Eu gostaria muito de ter acesso às porcentagens de voto que a Catalunha deu para a eleição da Espanha, porque eu acho que isso indicaria muito para a gente tentar compreender esse fenômeno. E aí, em 2017, o presidente catalão, né, o Charles Puigdemont, né, fez um referendo convidando a população para votar favorável ou não à emancipação. Apenas 42% dos eleitores catalães, ou catalão, agora me faltou aqui o adjetivo, o advérbio, perdão, foram votar, então isso ficou meio que, puxa, para lá. Só 42% compareceu às urnas, então a gente não tem nem metade dos eleitores foram, né, para exercer isso. Detalhe, a eleição foi um domingo, né? Desses 42%, né, 90% foram favoráveis. E aí não foi muito bem aceito, porque quando o Puigdemont ele declara um processo de independência, ele ao mesmo tempo ele emite uma nota dúbia, dizendo que aceitava uma negociação e um acordo. E aí isso causou uma certa consternação. Isso, inclusive, não pegou bem para o Charles Puigdemont. Inclusive, isso dá força até na negociação que o Estado espanhol vai dar. O Puigdemont ele foge, né? Ele foge para a Bélgica. Quem assume seu lugar é o Quim Torra, isso em 2017. Atualmente, uma série de pessoas que participaram desse processo, seja como ativista, seja como político, seja como crítico, acabaram sendo presas, né? Inclusive, quando eu estava em Barcelona no ano passado, várias casas, vários apartamentos, vários comércios tinham a bandeira catalã. Para quem não sabe, a bandeira catalã ela é na horizontal, listrada entre vermelha e amarela, e tem um detalhe na ponta que eu já explico para vocês. Várias casas, vários apartamentos tinham a bandeira catalã exposta, né? Com frases como liberte presos políticos, liberte tal pessoa e tal. E aí qual é o detalhe da ponta? Quando essa bandeira catalã, na sua ponta, né, ela tem azul, é que há uma identidade mais nacional com a Catalunha. Né? Então, no caso, não é um ativismo político no campo de espectros, como o anarquismo ou o marxismo. Quando essa bandeira catalã tem na sua ponta não a cor azul, mas a cor vermelha, então são movimentos separatistas da Catalunha, obviamente vinculados no campo de um anarquismo e um marxismo. E aí, curiosamente, o que aconteceu? Essas duas forças acabaram se encontrando, né, no processo de 2017.
Claro que boa parte da não adesão, os 58%, talvez estivessem na discordância, né, com o processo daria. Mas o Puigdemont, que é o cara que fez esse referendo, ele é um indivíduo que historicamente, jornalista, advogado, professor universitário, historicamente, desde a sua juventude, luta pela independência da Catalunha e é um cara do campo da centro-esquerda. Né? Teve um impacto negativo para a economia catalã? Sim, teve. Né? Várias empresas que estavam sediadas na Catalunha abandonaram o país e houve também retaliação de outra parte da Espanha. Né? A parte não catalã propôs um boicote a produtos catalães. Tá? Então, sim, houve uma não convergência de ideias. Então, certamente podemos afirmar que boa parte do empresariado que é favorável à independência, inclusive, ou ampliar essa autonomia, nesse referente de 2017 não estava coadunando com as ideias do Puigdemont. Perfeito. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a região da Catalunha. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like, que ajuda bastante a gente da sala. E, novamente, se tiver alguma temática que você tem interesse em saber, dar uma estudada um pouco maior, comenta que a gente dá um jeito de fazer uma aula bem legal. Pessoal, um beijo grande para vocês. Nos vemos. Tchau, tchau. Até a próxima.